que classe de fé? Quando venga el Hijo de Hombre, hallará fé em la tierra? Estamos em el capítulo 18 de Lucas. Se você começa a hacer um recorrido em todo o capítulo, desde o capítulo 1 hasta o 18, então você vai perceber que classe de fé Jesus estava referindo. Como começa o livro? Não lo han leído todavía? Não vale espiar. Não. Começa com o anúncio do nascimento de Juan el Bautista, sim ou não? El ángel vino a anunciar el nascimento de Juan, em seguida vino a anunciar el nascimento de Jesús, isto em el capítulo 1, e nesse mesmo capítulo nasce Juan el Bautista. El capítulo 2, pon atenção, el nascimento de Jesús, el crescimento, e a Bíblia diz que a los 12 anos ele já estava em el templo discutindo com os maestros de la lei, tinha uma sabedoria sobrenatural. Capítulo 3, a Bíblia diz sobre o bautismo de Jesus, e o capítulo 4 seguindo a tentação de Jesus. Se recuerda? Satanás vino a tentar-lo, sin embargo ele lo contrarresta com a palavra. Amém? Capítulo 5, a pesca milagrosa. Começa com a pesca milagrosa, e quando Jesus separa os primeiros discípulos, Pedro e Andrés, assim que eles têm a pesca milagrosa. Não se duerma. Lhe estou falando de uma fé viva, uma classe de fé que traz a justiça de Deus. Amém? Então, houve a pesca milagrosa. Em seguida, Jesus cura o paralítico. Você se recuerda que lo colgaram, verdade? Em cuerdas, e seus amigos lo levaram em uma camilla, e Jesus lo sanou, lo curou. El capítulo 6, Jesús, ele sana al hombre de la mano seca, se recuerda, tenía la mano mijada, la mano seca, y Jesús lo curó. Capítulo 7, la Biblia dice que Jesús cura el siervo del centurión que estaba al borde de la muerte, y con una palabra, el tipo fue curado. Estamos hablando de fe. Imagínense, dia tras dia, los discípulos estavam vendo esta classe de fé. E o resultado desta fé, caramba, a fé que traz uma pesca milagrosa, a fé que cura al paralítico, a fé que restaura uma mano seca, a fé que hace com que o hijo de centurião seja curado com uma palavra. Capítulo 8 diz a Bíblia, que é increíble, para mim é um capítulo poderosíssimo. Lucas capítulo 8, a Bíblia diz que começa com Jesus calmando a tormenta, a tempestade. Você se recuerda, os discípulos estavam na barca, enfim, uma grande tormenta, a barca estava ao ponto de romper-se, e Jesus vino e calmou a tormenta. Em seguida, chegando à outra orilla, diz a Bíblia que um endemoniado gadareno vino e se postrou ante Jesus, sim ou não? E Jesus expulsa aquela legião que sai do corpo, entra em los puercos, e a Bíblia diz que aproximadamente 2.000 puercos se arrojan al despeñadero. Mira quantas coisas, todo isso por la fé. E os discípulos viendo e aprendendo, vendo e aprendendo. E neste mesmo capítulo diz a Bíblia que uma mulher hemorrágica se acerca a Jesus e toca al borde de su manto, e de imediato diz a Bíblia que sale virtude, poder, e a senhora sana. Amém? E logo em seguida, a Bíblia diz que Jesus, ele vai à la casa de Jairo, porque sua hija estava enferma, e em verdade quando Jesus chega a esta casa, a hija já havia muerto. ¿Y qué hace Jesús? Buenos días. Dios me hará justicia. ¿Qué hace Jesús? La resucita. Sin embargo, antes de resucitarla, Él ordena que todos salgan del recinto. Todos. Para que não viniera a contaminar a fé, para que não viniera a estorvar a fé. E é isto que a vezes nós necessitamos hacerlo, incluso em época de campanha.
Porque para que Deus venga a ser justicia, a fé não pode estar contaminada. E a veces são tantas coisas que estão alrededor, a malícia, os malos ojos, as contas que tenho que pagar, a dúvida, a incertidumbre, enfim, uma série de coisas que contaminam a fé e impedem o milagro de acontecer. Me explico. Estamos em que capítulo? 8. Siguiendo, capítulo 9, dice la Biblia que es la multiplicación de los panes y de los peces, algo increíble. Y los discípulos lo estaban viendo, aprendiendo. El capítulo 10, Jesús convoca a 70 personas, en verdad 72, y los envía de 2 en 2 a predicar el evangelio. Y les había dado poder y autoridad para curar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Ellos salen porque já haviam visto Jesus fazendo todas estas coisas, e movidos por esta fé, eles começam a curar, e começam a expulsar demônios, e quando regressam, felizes, dizendo: Maestro, hasta los demônios se nos sometem por tu nombre. Jesus dijo: não os alegreis a causa de isso, sino que seus nomes estão escritos em el cielo, em el livro de la vida. Amém. E del capítulo 11 al capítulo 18, onde estamos, sigue uma série de orientações, conselhos e parábolas de Jesus, culminando em la parábola del juez injusto. Sin embargo, para quem já havia visto todo isso, é mais fácil compreender esta frase. No obstante, quando o Hijo del Hombre venga, hallará fé em la tierra. Para quem já havia visto tantos milagros, então era uma coisa. Para aqueles que não han visto os milagres, há que crer na palavra. Sim ou não? Em la palavra. Eu creio que esta palavra é verdade. Por exemplo, o Hijo del Hombre, Jesus está aqui. Aqui agora, neste momento. Você o pode ver. E como você está seguro que ele está aqui? Porque a palavra me garantiza, não é isso? E a pergunta é: se ele está aqui, ele está adiando fé em você? Em mim? A fé que Pedro teve para obedecer e echar a rede, aunque depois de uma noite de trabalho. A fé de aquele centurião que dijo: manda uma palavra e me é suficiente. A fé de los amigos que trajeron el paralítico y lo pusieron delante de Jesús. La fe del hombre que cuando Jesús lo llama, pase adelante, extiende las manos y la mano seca fue curada. La fe de la viuda de Naín, que cuando Jesús toca en el ataúd y el muchacho resucita. Esta fe que calma la tormenta. Esta fé que hace com que uma hemorrágica com toque seja curada. Esta fé que hace com que a hija de Jairo seja ressuscitada. Esta fé que multiplica panes e peces. Esta fé que nos dá poder e autoridade para, em nome de Jesus, curar a los enfermos e echar fora los demônios. A pergunta é: el Hijo de Hombre ahorita está encontrando fé em você? Cada vez que você escuta da palavra de Deus, nasce fé ou dúvida?